A proposta do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, para quitar a dívida de 160 bilhões de reais que Minas Gerais tem com a União, enfrenta resistência no Congresso Nacional. Quem traz informações ao vivo para a gente é o Pedro Canguçu. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Leão, muito boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Pois é, a principal justificativa então dos parlamentares é que outros estados aqui do país também possuem dívidas com a União. Então, por isso é importante votar um projeto que embarque então os outros entes federados. E por isso esse assunto deve ser discutido então só após o recesso parlamentar que encerra nesta quinta-feira, né? Mas a gente sabe que as atividades normais mesmo só voltam ali na segunda-feira, no dia 5 de fevereiro. Né? A dívida, então, que Minas Gerais tem com a União chega aí a 160 bilhões de reais. Não é a primeira vez que a gente trata desse assunto. Inclusive, falamos aqui outras vezes que o próprio senador Rodrigo Pacheco, que é presidente aqui do Congresso Nacional, se reuniu aqui na casa com o ministro Fernando Haddad, também com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, né, o deputado Tadeu Leite, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Rui Costa, ministro da Casa Civil, e chegou ao conhecimento do presidente Lula, então, uma proposta ali para que essa dívida fosse paga, né? A dívida que o Estado tem com a União. Inclusive, por intermédio ali do senador Rodrigo Pacheco, o STF estabeleceu o prazo, então, que Minas começasse a pagar essa dívida em abril desse ano e não em dezembro do ano passado, como anteriormente havia sido acordado. E qual que é a proposta então apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco? São 3 pontos aí que ele apresenta depois dessa reunião com todas essas pessoas, né, que eu mencionei anteriormente. Segundo Pacheco, a dívida poderá ser paga, né, em 3 pontos. A primeira é a federalização de estatais, o outro ponto é repasse de indenizações por parte do Estado e também abatimento de juros. Agora, explicando um pouquinho cada um deles, olha só, essa federalização das estatais é justamente o seguinte: é a transferência do controle das empresas que o Estado tem para a União. E isso entra, então, a CEMIG, a CODEMIG e a COPASA. Segundo os interlocutores, essas 3 estatais elas estão avaliadas aí em 80 milhões de reais e pode ser uma das formas para poder já começar a pagar essa dívida. Um outro ponto também é recursos que Minas tem para receber de acordo com o rompimento ali em Mariana, e o outro é pelo abatimento da dívida de 8,7 bilhões de reais que a União tem com o Estado pelo acordo firmado para compensar as perdas de arrecadação com a Lei Candia, essa lei que mexe na questão dos impostos. Então é claro que essa negociação ainda está sendo feita, os parlamentares vão se reunir aqui no Congresso a partir da semana que vem para poder debater melhor e a gente, claro, continua acompanhando para atualizar a situação da dívida que Minas Gerais tem com a União. Eu volto com você, Léo. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para você.